Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Excelente notícia para o Flamengo. 2 times da Alemanha querem pagar multa para contratar campeão da Copa do Brasil. Flamengo estuda a contratação de lateral de time alemão. Após Gabigol, mais um jogador decide sair do Flamengo e expõe Filipe Luís como o grande culpado. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final para você não perder nada do nosso Mengão queridão. Olá você, muito bom dia. Hoje tem festa, hoje tem Mengão em campo contra o Cuiabá na Arena Pantanal pela 34ª rodada do Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 19 horas, horário de Brasília. A excelente notícia é que o Flamengo conseguiu, junto ao STJD, o efeito suspensivo para que o Bruno Henrique seja liberado para jogar hoje à noite. A decisão foi proferida pela auditora relatora Antonieta da Silva Pinto, que deferiu o pedido do Flamengo e, portanto, o Bruno Henrique reúne todas as condições para jogar logo mais. Em primeira instância, o Bruno Henrique havia sido punido com 2 jogos de suspensão devido ao fato de ter sido expulso na semifinal da Copa do Brasil, lá na Arena Itaquera contra o Corinthians, pela entrada temerária em disputa com o Mateuzinho. Como o gancho só foi imposto após o término da Copa do Brasil, o Bruno Henrique só havia cumprido a suspensão automática. Ele teria que pagar mais uma partida durante o Campeonato Brasileiro. Antes mesmo de saber o resultado do recurso do Flamengo, o Bruno Henrique viajou assim mesmo para Cuiabá, junto com todo o elenco. O Flamengo está na 4ª colocação do Brasileiro com 59 pontos. O Cuiabá é o vice-lanterna em 19º com 29 pontos. Provável escalação do Flamengo vai ser Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar ou Alan, Everton Araújo, Alcaraz, Matheus Gonçalves e Michael, Bruno Henrique ou Lohan. O técnico é o Filipe Luís. Apita a partida a juíza Edna Batista FIFA São Paulo, assistida por Marcelo Van Gassen São Paulo e Fabrini Costa FIFA São Paulo. No VAR, Adriano de Assis Miranda São Paulo. A bola vai rolar a partir das 19 horas, horário de Brasília, e esse jogo vai ter a transmissão exclusiva do Premier Futebol Clube em pay-per-view. Os rubro-negros do Cuiabá tiveram uma surpresa negativa nessa terça-feira, porque por questões de segurança, os fãs do Flamengo não tiveram acesso aos seus ídolos. O único membro da delegação que foi conversar com alguns torcedores foi o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Enquanto ele atendia alguns rubro-negros, ele foi perguntado pela reportagem da TV Globo sobre a ausência do Gabigol na delegação. A resposta foi curta e acompanhada de um sorriso. Gente, tem mais 27 jogadores do Flamengo aí. O fato curioso é que exatamente há um ano atrás, depois de pendurar as chuteiras contra o Cuiabá aqui no Maracanã, o técnico Filipe Luís vai enfrentar o mesmo adversário. Produção, coloca aí a lista dos relacionados para a gente ver. Goleiros Rossi, Matheus Cunha e Diogo Alves. Laterais Wesley, Daniel Salles, Alexandro e Ayrton Lucas. Zagueiros Fabrício, Bruno, Léo Pereira, da Mata e Cleiton. Meio-campistas Alan, Everton Araújo, Alcaraz, Eric Pulgar, Matheus Gonçalves, Fabiano, Caio Garcia e Guilherme. Atacantes, Michael, Lohan, Scholle e Bruno Henrique. Vale lembrar que o Flamengo enfrentou o Cuiabá 7 vezes, venceu 4, empatou 2 e perdeu apenas 1. A última partida entre eles foi aqui no turno pelo Brasileirão e o placar acabou em 1-1. Meus amigos e minhas amigas, eu já estava morrendo de saudade de ver o nosso Mengão queridão em campo. Eu tenho certeza que você também estava, não é não? E hoje eu tenho também muita certeza que se o nosso time repetir as últimas atuações, mesmo com 14 desfalques, a gente traz para casa os 3 pontos importantíssimos para a nossa subida na tabela. E por isso eu vou de 2-0 Flamengo. Você arrisca um palpite? Coloca aí para a gente brincar.
Enquanto isso, ontem o Brasil e o Uruguai se enfrentaram pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 em Salvador, na Arena Fonte Nova, e o placar ficou no 1-1. O Gerson começou entre os 11 iniciais e o Varela jogou muito bem e se destacou pelo Uruguai. O capitão do Flamengo foi alvo de comentários durante os 90 minutos com reações mistas. Aspas, Savinho e Gerson são os únicos que conseguem se destacar pela seleção. Os outros continuam muito abaixo. Já no segundo tempo, o Gerson marcou um golaço, lance que repercutiu entre os torcedores do Mengão. Olha o golaço do Gerson, tinha que ser jogador do Flamengo, comentou um flamenguista. Aspas, Gerson merece esse gol, está fazendo uma ótima temporada pelo Flamengo. É o nosso Coringa, joga demais, comentou outro torcedor, logo após o golaço do Gerson pela seleção brasileira. E os outros resultados da rodada foram: Bolívia 2, Paraguai 2, Colômbia 0, Equador 1, Chile 4, Venezuela 2, Argentina 1, Peru 0, Brasil 1, Uruguai 1. Em primeiro está a Argentina com 25 pontos, em segundo vem o Uruguai com 20, em terceiro lugar vem o Equador com 19, em quarto a Colômbia com 19, mas perde para o Equador no saldo de gols. Em quinto vem o Brasil com 18, em sexto o Paraguai com 17, em sétimo a Bolívia com 13, em oitavo Venezuela com 12, em nono vem o Chile com 9 e em décimo na lanterna vem o nosso querido Peru com 7 pontos. O Flamengo vai ter que investir em um novo centroavante depois da saída do Gabigol. A expectativa é que ocorram mudanças tanto no elenco quanto nos departamentos da instituição, a depender da escolha do sucessor do Rodolfo Landim. E com isso, outro nome importante no elenco já decidiu que vai sair da Gávea. Trata-se do zagueiro Fabrício Bruno, que já havia manifestado o interesse de ir para a Europa e agora ele deve acelerar essas movimentações para deixar o clube rubro-negro. De acordo com a apuração do portal Fanáticos Fla, o Fabrício Bruno está muito chateado com a reserva no Flamengo. E a situação se agravou após a convocação da seleção brasileira. Isso porque o Léo Ortiz foi convocado para substituir o lesionado Éder Militão, o que fez o Fabrício se sentir muito prejudicado pelo Felipe Luiz. O zagueiro era a principal opção para substituir o defensor do Real Madrid, mas perdeu o status após virar reserva no Flamengo. Justamente por isso, há um entendimento por parte do jogador e de seu staff que uma saída deve ser acelerada, visando manter o bom nível da sua carreira. Assim, uma ida para a Europa deve acontecer já em janeiro. Fabrício Bruno tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2028. Segundo o site Transfer Market, ele está avaliado em 6 milhões de euros, 36,6 milhões de reais na cotação atual. Na Europa, o zagueiro já foi especulado pelo Rennes, pelo Olympique de Marseille, da França, e o West Ham, da Inglaterra. Em 2024, apesar de ter se tornado reserva na reta final da temporada, ele ainda acumula bons números. Foram 53 partidas, um gol marcado pelo Flamengo. Além disso, o jogador também realizou 2 jogos pela seleção brasileira. Aí eu te pergunto, você concorda que o Felipe Luiz tenha barrado o Fabrício Bruno para colocar o Léo Ortiz? Coloca aí! Beleza, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa honra. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, rapidinho, muito obrigado. O Flamengo e Everton Araújo negociam a renovação de contrato em meio ao interesse de clubes europeus. De olho no volante de 21 anos, o Bayer Leverkusen da Alemanha e o Borussia Dortmund, também da Alemanha, estão dispostos a pagar a multa rescisória atual do cria do Ninho, que é de 40 milhões de reais. De acordo com a coluna do Fla, os 2 clubes alemães acompanham de perto a evolução do Everton Araújo e já sinalizaram que podem sim pagar a multa rescisória do contrato atual. Desse modo, o Flamengo tenta avançar nas conversas com o staff do jogador para fazer um novo contrato e aumentar essa multa rescisória.
Clube e jogador se reuniram na tarde dessa terça-feira no Ninho do Urubu e encaminharam a renovação do contrato. Agora, Flamengo e Everton Araújo devem aumentar o vínculo até o final de 2028, com possibilidade de extensão automática para 2029. O contrato do jogador vai até dezembro de 2026. Entretanto, os valores do novo salário do jogador e da sua multa rescisória ainda estão sendo alinhados, mas não são considerados problemas. Além do Borussia Dortmund e do Bayer Leverkusen da Alemanha, o Atlético de Madrid da Espanha também tem o volante rubro-negro no seu radar. Inclusive, os dois últimos times citados enviaram profissionais de scout ao Ninho do Urubu para uma análise melhor sobre o Everton Araújo. O Flamengo segue focado na reta final da temporada do Campeonato Brasileiro, mas também está observando o mercado visando a temporada 2025. Assim, o time rubro-negro entrou em contato com o Wolfsburg da Alemanha para tentar a contratação do lateral esquerdo Rogério. De acordo com o jornalista Valentim Furlan, o Flamengo realizou sondagens para tentar a contratação do Rogério para o início dessa próxima temporada. Nesse momento, o jogador de 26 anos está fora de combate porque está se recuperando de uma lesão no joelho. No entanto, o Flamengo vai ter uma dura concorrência com o São Paulo, com o Palmeiras, Cruzeiro e Galatasaray da Turquia, que também estão de olho no jogador do Wolfsburg. Por fim, a equipe do Morumbi foi a única que entrou mais recentemente em contato com representantes do atleta. O Rogério foi revelado pelo Internacional de Porto Alegre, mas deixou o Brasil cedo, com apenas 17 anos, quando foi adquirido pela Juventus da Itália. Na sequência, o lateral esquerdo foi emprestado ao Sassuolo da Itália e logo depois foi comprado pela equipe, onde permaneceu até 2022. Por fim, o Rogério foi adquirido pelo Wolfsburg da Alemanha. Na primeira temporada, o jogador participou de 15 partidas, nas quais marcou um gol. No entanto, ele se machucou e ainda não entrou em campo na atual temporada 2024-2025. O brasileiro tem contrato com os alemães até junho de 2027. O Flamengo tem 3 jogadores que fazem essa função do Rogério. O Alexandro e o Ayrton Lucas estão disponíveis para a sequência da temporada. Mas o Matias Vinha, uruguaio, sofreu uma grave lesão e só vai voltar a jogar novamente em meados de 2025. E existe a possibilidade da saída do Ayrton Lucas nessa janela de janeiro. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse nosso programa para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão 2-0, tá bom.